Muito bem, vamos fazer uma questão comentada especialmente para você que já está se preparando para o mês de setembro. Olha que a Consulplan demorou a soltar o edital está aí e já tem gente fazendo hora, não pode fazer hora. O tempo urge. Então o que você vai fazer? Vai se avaliar agora e vai providenciar um curso, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Olha essa questão, gente, da Consulplan, sobre verbo, do ano de 2017, questão novinha. Ela diz assim: o verbo inserir, utilizado no trecho e da própria realidade em que estão inseridos, aparece na lista de verbos classificados como abundantes, ou seja, que apresentam duas ou três formas de igual valor e função. As orações a seguir apresentam duas possibilidades admitidas pela norma padrão da língua para o particípio do verbo, com exceção de: letra A, o trabalho foi desenvolvido ou desenvolto pelo melhor profissional da região nesta área. Letra B, disse que já havia limpado ou limpo todo o pátio exterior, conforme havia sido orientado. Letra C, tendo ganhado ou ganho a competição, estabeleceu-se como novo nome do atletismo regional. E letra D, o processo foi trazido ou trago a tempo para a devida apreciação sem que houvesse qualquer prejuízo. Então vem aqui comigo. Essa questão, quando ela ocorreu, no dia seguinte à prova eu já recebi alguns e-mails, alguns inbox perguntando se essa questão não era passível de anulação. Ela é uma questão mal feita, mas embora mal feita, se ela é recente, nós estamos aqui para rever. Vamos fazer o seguinte, coloque a questão na tela, dá uma congelada, frise a imagem aí, pense no que você marcaria e volte comigo em seguida, vai lá. Então vem aqui comigo, olha só. O problema dessa questão começa na definição da nomenclatura. Eles pegaram uma frase do texto e colocou o verbo abundante. E logo em seguida colocou que o verbo abundante tem duas ou três formas de igual valor e função. Eu acho que isso, em vez de ser esclarecedor, isso não é um esclarecimento, isso é um enigma. Porque aí o cara começa, o que é verbo abundante? Então é o seguinte, quando a gente fala de um verbo abundante, ele tem uma peculiaridade com relação ao que a questão cobrou, que é o particípio. O particípio geralmente termina com ado ou ido. Então, do verbo apresentar, é apresentado. Do verbo dirigir, é dirigido. E tem verbos que não terminam com ado nem com ido. Não existe fazido, existe feito. Não existe ponhado, existe posto. Então, existem particípios que terminam em ado e ido, que são os particípios regulares. Então, o particípio do verbo, nós temos os particípios regulares, que são aqueles que terminam com ado ou ido. Vamos colocar com DO. E nós temos os particípios irregulares, que não terminam com DO. Então, o que acontece? Não é fazido, é feito. Então, feito é um particípio irregular. O que é um verbo abundante? É aquele verbo que tem dois particípios. Então, por exemplo, o verbo matar tem matado e morto. Matado é regular, morto é regular. O verbo imprimir tem imprimido e impresso. É isso que é verbo irregular. Pegue, por exemplo, a letra A. Está dizendo assim, o trabalho foi desenvolvido e desenvolto. Desenvolvido é o regular, desenvolto é o irregular. Só que eu não posso usar os dois ao meu bel prazer. Em tese, eu vou usar o particípio regular quando eu tiver o verbo auxiliar ter ou o verbo auxiliar haver. Isso quer dizer que eu deveria dizer que a secretária tinha imprimido o contrato, ou que a secretária havia imprimido o contrato. Ou seja,
O verbo ter determina o particípio regular. Olha a letra B de bola na tela. Você tem aí limpado e limpo. Limpado é o regular, que termina em ado, e limpo é o irregular. Só que o particípio irregular, ele se usa junto com o verbo ser e junto com o verbo estar. Então, por exemplo, eu vou dizer que o documento foi impresso. Ok? E não que o documento foi imprimido. O verbo ser determina o particípio irregular. Isso é a definição do que é verbo irregular. E isso é a definição oficial. Olha a letra C. Na letra C você tem ganhado e ganho. Ganhado é particípio regular e ganho é particípio irregular. E na letra D você tem trazido e trago. Trazido é regular e trago é irregular. Qual foi o motivo de alguém ter criado essa questão? Trazer à sua lembrança uma coisa que certamente muitos de vocês já ouviram. A resposta, para quem já fez a questão, é a letra D de dado. O verbo trazer não é um verbo abundante. Então, trazer só tem um particípio. Isso significa dizer que se o verbo trazer não é abundante, não existe, ao contrário do que muita gente fala, olha, ontem eu tinha trago o dinheiro, hoje eu esqueci. Não é tinha trago o dinheiro. Eu posso colocar que o estudante, ele tinha trazido o dinheiro, mas eu posso dizer que o estudante foi trazido pelo pai. Não existe tinha trago, nem foi trago. Até porque o verbo ter já exigiria o particípio regular. Isso é o detalhe da questão. Era para lembrar isso aí. Existe a palavra trago, professor? Existe. Só que a forma trago, ela não é particípio. A forma trago é o presente de dois verbos. Aqui. Sempre trago dinheiro. Isso é o presente do verbo trazer. Não tem tinha trago, mas eu trago dinheiro todos os dias. É o particípio do verbo trazer. Por exemplo, fumo, mas não trago. Não é tinha trago, é só o trago. Aqui é o presente não do verbo trazer, mas do verbo tragar. Então, se você pega a questão de novo, olha lá, o processo foi trazido a tempo. Eu não estou discordando que a resposta tenha sido essa, não, tá? O que confundiu muita gente é porque na letra A, por exemplo, olha a letra A, você teria que dizer assim, o trabalho foi desenvolvido. Ou na letra B, ele já havia limpado. Ou na letra C, tendo ganhado. Então a pessoa ficou nessa de olhar pelo ouvido qual era melhor e se esqueceu do foco. Existe o particípio desenvolvido e desenvolto. Existe o particípio limpado e limpo. Tinha limpado a casa. O quarto estava limpo. Existe o particípio ganhado e ganho. Ele tinha ganhado na Mega Sena. O jogo estava ganho. Mas não existem dois particípios para o verbo trazer. Agora, com esse negócio de ter colocado uma frase com os dois particípios, sendo que um era mais adequado que o outro, isso realmente não ficou legal, não. Mas a Consulplan é isso. Se você quiser conhecer mais da Consulplan, vem estudar conosco aqui no Aprovário. Nós temos cursos, começando agora no mês de maio, presenciais, nos turnos da manhã e da noite. Temos cursos de exercícios presenciais aos sábados. E temos o nosso curso online completo e o nosso curso de exercício. Entra no site www.aprovarioonline.com.br. A gente está te esperando para você arrebentar aí no mês de setembro. Um grande abraço e até a próxima.